Dia Nacional da Luta Antimanicomial é comemorado 18 de maio, para promover a conscientização sobre a importância da reforma psiquiátrica e a defesa dos direitos das pessoas com sofrimento psíquico. A data é um lembrete da necessidade de superar o modelo manicomial, que então segregava e tratava de forma não humanizada as pessoas com transtornos mentais. Hoje vamos contar um pouco a história de Nelson Maharishi, o criador do livro sobre controle e sua experiência vivendo com a esquizofrenia. E o silêncio gritar. E o silêncio gritar. E o silêncio gritar. Olá, eu sou a Cláudia, psicóloga aqui na UBS Cidinha Leite de Salto Grande. Estou aqui hoje com o seu Nelson Maharishi. Ele escreveu um livro e ele vai falar um pouquinho pra gente a respeito dessa sua experiência. O livro dele chama Sob Controle, a experiência que ele teve de vida, descobrindo e tratando e vivendo com a esquizofrenia. Bom, Cláudia, eu sou o Nelson Maharishi, como você disse, e eu escrevi o livro porque eu tinha vontade de contar a história, entendeu? Para ajudar outras pessoas. Como que surgiu a ideia do livro? Como que veio para o senhor assim, escrever um livro? A ideia foi quando eu passava por o Dr. André, que era um psicólogo estagiário da Unesp de Assis, aqui em Salto Grande. Eu falei para ele que eu tinha o desejo de escrever um livro. E ele me disse, então escreve. Eu falei, mas escrever o que eu vou ganhar no livro? Conta a sua história. E foi daí que começou, entendeu? Eu comecei escrevendo o meu comportamento com a esquizofrenia, como começou, como eu me descobri. E foi assim. E como que foi ser diagnosticado com a esquizofrenia? Porque a gente sabe que é uma doença que ela não tem cura, que ela tem tratamento, né? Mas até chegar a esse diagnóstico leva um tempo, né? De aceitação tanto para a família, tanto para o próprio paciente. Para mim, eu já desconfiava de alguma coisa. E eu procurei o tratamento, entendeu? Eu procurei tratamento, pedi para a família encaminhar. Lá em São Paulo, a primeira crise que eu tive estava em São Paulo, fui para São Paulo. E a gente, lá a gente percebeu que estava alguma coisa errada na mente da gente, né? De onde eu pedi socorro, pedi ajuda para minha irmã, para a família. De onde a gente começou o tratamento aqui em Salto Grande. E eles queriam me internar, porque eu estava ruim. Aí na época, o senhor Sebastião, que era o chefe das ambulâncias, do transporte aqui na cidade, ele aconselhou a minha família a procurar tratamento aqui na UBS, entendeu? Sem a necessidade da internação. Sem a necessidade de internação. Daí o senhor passou por psicólogo. Quando que foi lembra quando passou por primeiro psiquiatra, foi medicado? Passei no dia 27 de novembro de 2005. Daí passou a primeira vez pelo psiquiatra. Daí já entrou com a medicação para controlar aquelas crises. Exatamente. Sim. E como a escrita e a leitura dele, né? O senhor escrevendo e lendo o que estava sendo escrito, né? Como que isso te ajudou a assimilar melhor esse transtorno, a lidar melhor com isso, a poder divulgar e falar para as pessoas hoje o quanto que ainda existe o tabu das doenças mentais, né? Todas elas, não somente os transtornos de esquizofrenia e outros psicóticos, mas toda a saúde mental tem ainda grande preconceito da população. Às vezes fala assim, vai passar no psicólogo, vai passar no psiquiatra, mas eu não sou louco para passar no psicólogo. Né? E a gente percebe que hoje em dia tem aumentado muito, principalmente depois dessa Covid que nós tivemos aí em 19, né, de 2019 até, ainda temos casos de Covid ainda, né, que ainda tem perdido pessoas com isso, né. Isso trouxe mais ansiedade para a população.
relação a aprisionamento das pessoas terem ficado dentro de casa, muitas pessoas desenvolveram, né, transtornos ansiosos, Exatamente. entre outros. E como que essa escrita e a leitura desse livro ajudou o senhor assim, a assimilar que sim, o senhor tinha uma questão ali a ser resolvida e precisava de tratamento, de medicação, de acompanhamento? A gente começa a refletir e a gente consegue ficar estável, entendeu? Eu já me trato, esse ano, no final do ano, vai fazer 20 anos que eu me trato. Isso é bastante tempo, né? E então, a gente tem aquela ânsia de ficar estável, entendeu? De vencer a doença, né? E não se entregar a ela. Sim. E aqui sobre a luta antimanicomial, né? Que está um dos tópicos aqui, né? Hoje em dia não existe mais aquele tratamento das pessoas ficarem lá longe de suas famílias por muito tempo. Às vezes, quando o paciente está em crise, ele vai para uma internação breve, né, onde fica 15 dias, 20 dias, às vezes 3 meses, até ajustar a medicação. Daí esse paciente volta para a família para continuar o tratamento junto com seus familiares e na atenção básica, que é uma proposta do SUS, né? Não existe mais os manicômios desde a... não vou lembrar a data agora, tá? Essa parte vem diminuindo as internações, né? E as pessoas estão sendo tratadas mais perto das suas famílias. Então, o senhor nunca precisou ficar internado. Não. O senhor sempre se orientou por essa questão. Estou bem, estou tomando medicação. Teve algum momento na vida do senhor assim que o senhor ficou sem remédio, alguma coisa, que o senhor voltou a ter o pensamento persecutório, uma situação assim? Sim, teve 3 episódios. Em 2008, 2012 e agora há pouco tempo. 2024, início de 2024. Eu fiquei sem uma medicação, tive que voltar com ela. Mas estava. Já estabilizou assim que a medicação já Exatamente. foi administrada, né? Qual que foi a importância da família do senhor neste momento, tanto da descoberta, do diagnóstico, quanto esse apoio ou suporte que o senhor tem? A importância da família, no caso meu, foi importante e até hoje, né? A Isabel que faz toda a correria para atrás de remédio para mim, sabe o dia que acabou o remédio, ela sabe o dia que tem que buscar remédio aqui na UBS, na farmácia do posto. Então ela sabe tudo, ela fica por conta dela isso aí. E ela me cobra. Ela cobra, você tomou remédio? Eu tomo remédio. Então a importância é isso aí, né? Não deixar o paciente, o ente seu, por conta. Ela sempre tomou conta de mim nesse sentido. E no começo, quando ainda estava em investigação, quando não sabiam direito o que estava acontecendo com o senhor recebeu apoio? Ela acompanhava o senhor, ela entendia? Acompanhava, Né? acompanhava sim. Nunca sofreu preconceito na família, assim, das pessoas da família apontarem o dedo nessa questão? Não. Não, isso é muito bom. O senhor teve assim algum momento marcante, no momento da descoberta, por exemplo, quando o senhor estava em São Paulo, o senhor falou que teve a primeira crise, né? O senhor teve algum momento marcante lá, que o senhor gostaria de ressaltar, colocar nos... O momento marcante foi quando eu pedi para minha irmã, para ela procurar uma psicóloga para mim. Eu já me toquei, né? Eu não estava bem mentalmente falando. Aí eu pedi para ela arrumar uma psicóloga para mim, agendar uma psicóloga, marcaram, só que eu não tive coragem de sair para ir na psicóloga. Daí eu pedi para eles me trazer embora para cá. Foi quando me trouxeram embora para Salto Grande. Certo. E quando marcou essa psicóloga, o senhor disse que não teve coragem de sair, o senhor tinha medo de quê? Que alguém estava te perseguindo, te sondando? Exatamente, é isso mesmo.
Porque às vezes quando isso começa a acontecer com um adolescente ou com um adulto mesmo, né? As pessoas à volta não sabem o que fazer, então isso é importante, né? O senhor colocar. Normalmente, Cláudia, o adolescente, o jovem, ele começa a fazer tatuagem. Então a família acha que é rebeldia, mas talvez ele está passando pelo mesmo problema que eu passei. Não exatamente que todos os jovens que têm tatuagem que é porque tem um transtorno, né? Mas talvez o adolescente, o jovem tem esse problema mental e a família encaixa ele como uma rebeldia. Então deixa seguir, entendeu? Só numa futuro assim que vai descobrir, entendeu? O que o senhor pode falar assim para as famílias que têm, de repente, um adolescente que tem um comportamento diferente, às vezes de isolamento, né? Às vezes não quer ir na escola, às vezes sente medo de sair de casa, ou outro comportamento diferente? O que o senhor pode dizer para eles assim, como um conselho, como uma consideração assim, por eles? Que acompanhe o adolescente, né? Eu, quando estava na escola, na quinta série, eu sofria muito bullying na escola. Então eu faltava muito na escola, matava a aula, ia andar lá para a beira da praia, ia no clube de bocha, onde tinha um bar lá dentro, lá que tinha as mesas de sinuca, ficava lá, entendeu? Então, eu não me sentia bem na escola, por causa do bullying que eu sofria. Quantos não sofrem bullying, ficam reclusos dentro de casa? E pode, né, dar o problema mental. Pode sim. Pode desencadear, né? Pode desencadear, principalmente os casos, os maiores casos que a gente vê em adolescentes e jovens é a depressão, o transtorno de ansiedade, né? O transtorno até de pânico, onde a pessoa se isola, não tem dificuldade de sair de casa, porque ela acredita que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, eu como profissional também, né, oriento as famílias a quê? Está percebendo um comportamento estranho no seu filho, na sua filha? Busque entendimento, né? Se aproxime do filho, da filha, vai até um profissional de saúde, passe no primeiro momento até com um médico do postinho de saúde para entender o que está acontecendo, porque algumas coisas é do comportamento, do desenvolvimento mesmo, do adolescente e do jovem. Porém, tem muitas coisas que pode ser um transtorno emocional, que precisa de atenção. E em alguns casos a pessoa precisa ser medicada, mas na maioria das vezes a pessoa, somente com suporte emocional, um psicólogo, fazendo um tratamento adequado, já vai surtir um efeito. Ok? Mais alguma coisa? O que você achou? Achei legal. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar.
caminho que eu mesmo escolhi. É tão fácil seguir por não ter onde ir.